whom la sing. E então o Maitreya, aquele por quem todos estão esperando, o Cristo, o Bodhisattva, o Imam Mahdi, o Sri Krishna, o São Patrício, o mestre do mundo. Agora, seu agente ou médium no mundo de hoje é Benjamin Creme. E Benjamin Creme é um artista britânico, um antigo estudante de filosofia esotérica, e ele se tornou a principal fonte de informação sobre a vinda do Maitreya. Nascido em Glasgow em 1922, começou a estudar arte muito cedo, e ele se tornou um ótimo pintor no estilo modernista. A sua página na internet é muito interessante. O nome dela é Share International, e é claro que ela tem muitos links com o quê? Com sites católicos. E para mim, esse aqui é um outro jesuíta. Benjamin Creme, o reaparecimento do Cristo e os mestres da sabedoria. Em 1982, a sua organização Tara Centre pagou páginas inteiras de anúncio nos principais jornais do mundo, declarando que o Cristo já voltou. E ele diz, as igrejas cristãs revitalizadas, bem como as lojas maçônicas, serão usadas com o propósito de iniciar as massas que vivem neste planeta. Vocês percebem então que as igrejas vão cooperar. Ele escreve, partilhem com seus irmãos esta experiência jubilosa e falem a eles que Maitreya, seu amigo, seu irmão, seu mestre, voltou. Vamos ver esse pequeno vídeo aqui e observar o que ele tem a dizer. Boa noite, meus queridos amigos. Estejam prontos para me ver em breve, para seguir os meus pensamentos. A minha vinda se aproxima. O mestre mundial da nova era de Aquários, Maitreya Buda, já está vivendo em Londres, na Inglaterra, desde 1977. Buda, há 2.500 anos, fez uma profecia que, em seu tempo, viria ao mundo um outro grande Buda. Buda como ele mesmo. E seu nome, Maitreya, inspiraria a humanidade a criar uma civilização brilhante e dourada, com base na justiça e na verdade. E que Maitreya viria Ele é agora membro da comunidade asiática de Londres. Ele vive lá como um homem comum, embora aqueles que estão ao seu redor saibam que ele é um homem excepcional. Tudo que eu escuto, ele escuta. E ele pode dar ensinamentos através de mim. Ele pode inspirar, ele pode curar. Então ele tem um veículo, como uma janela para o mundo através da qual ele pode observar. Ele me disse para pegar um gravador, e eu fiz isso, um gravador portátil, e ele começou a ditar, e eu repetia isso no microfone. E uma noite, 3 meses depois do nosso primeiro contato, eu ouvi a voz de Maitreya. Ele não falou muito. O que ele disse foi simples. Ele falou, eu mesmo vou voltar. Será o passo evolutivo mais extraordinário que a humanidade dará. Nós podemos ou aceitar este princípio ou destruí-lo. As tensões inerentes na discrepância dos padrões de vida entre o mundo desenvolvido e o terceiro mundo é tal que contém as sementes de uma terceira guerra mundial, que seria uma guerra nuclear que destruiria toda a vida, tanto humana quanto subhumana. Mas ele pôde fazer a escolha, ele pôde convidá-lo, e agora nós o convidamos para que ele venha às emissoras de rádio e televisão do mundo. E o dia dessa declaração será o mais extraordinário. A humanidade verá sua face nas telas de televisão, mas ele não vai falar nada, e os seus pensamentos e as suas ideias entrarão telepaticamente nas mentes de toda a humanidade. Ele estabelecerá um contato mental telepático com toda a humanidade simultaneamente. Vejam a luz que vai levá-los para o futuro, o som que vai levá-los para a eternidade. Você não odeia esse tipo de voz? See the light that beckons you into the future, or forever sound the knell of regret. Isso é patético, não é? Ele vai aparecer para todos nas telas da televisão
vai se comunicar telepaticamente com todos. E todos vão perceber que eles têm que ir e ficar ao seu lado. E o princípio da partilha, da redistribuição, da riqueza será aceito. Todas essas coisas das quais nós temos falado. Isso não é nada mais do que doutrina católica sendo ensinada pela nova era. O reaparecimento dos mestres da sabedoria, a missão de Maitreya e todas essas coisas. Em 1977 lhe perguntaram: você tem alguma coisa a dizer sobre o Papa de Roma? E ele disse: o Mestre Jesus assumirá o trono de São Pedro em Roma. Este evento está prestes a ocorrer. E ele disse em 1979, o falecido Papa Paulo VI e a repentina morte do Papa João Paulo depois de um mês como pontífice, deixa ainda mais claro que o atual Papa João Paulo II será o último. E então, na mensagem 53, ele diz: a lei de Deus, eu sou, eu sou. E aqui estão as suas prioridades. Número 1, estabelecer a paz. Número 2, inaugurar a partilha. Número 3, remover a culpa e o medo. Número 4, educar a humanidade. Número 5, introduzir os mistérios. Número 6, embelezar todas as cidades. Número 7, remover todos os impedimentos às viagens. Número 8, criar um banco de conhecimentos acessível para todos. Fornecer alimento suficiente. Fornecer moradias. Claro que ele não diz que essas casas vão ter que ser partilhadas. Número 11, fornecer cuidados à saúde e educação, alcançar e manter o equilíbrio ecológico. E número 13, fazer justiça política e social para todos. E ele diz que Deus há de brilhar em todo homem, porque dentro de cada um de vocês está um ser divino. Será que essa linguagem é de Deus ou é da serpente? Ele fala como demônio. E o que mais ele diz? A teologia é um argumento inútil com respeito às escrituras. É uma perda de energia. Simplesmente tomem o amor e vivam-no. Percebem que ele não gosta da Bíblia. Ele diz: eu lhes peço que aceitem este novo nível de compreensão. Se vocês se apegarem a cada frase da Bíblia, se vocês argumentarem sobre sua interpretação, vocês estarão perdendo o foco da mensagem de Deus. Isso parece com aquela frase, que a força esteja com vocês. Ele fala dos fatos do Cristo, os fatos da hierarquia, um itinerário muito apertado entre o tempo de agora e o reaparecimento do Cristo. Ele pede que aprendamos a grande invocação. De fato, é Satanás que está dizendo: eu vou voltar em breve. Mas quando nós pregamos que Jesus vai voltar em breve, como é que o mundo responde? Oh, não, que ainda demore muito tempo. Aí está a grande invocação. Eu não vou ler isso aí, porque isso é uma tolice. Sem a partilha não pode haver justiça. Sem a justiça não pode haver paz. Sem paz não pode haver futuro. E então, cruzes misteriosas começaram a aparecer no céu. E de repente, ele apareceu um dia. Uau! Aí está ele, em 1988. E quem é que estava lá para filmá-lo? A CNN, é claro. Os donos da CNN, Ted Turner, era um maçom de grau 33. Então, era de se esperar que fosse a CNN que o fotografasse. E aí ele apareceu. E aí está o seu símbolo, um símbolo relacionado ao ocultismo. Você tem a suástica. Você tem a estrela e a lua e as cruzes e a unificação de todas as religiões. Ele apareceu em 1988, ele curou todas as pessoas e ele tinha isopo em sua mão. E milhares se prostraram diante dele e o adoraram como Deus. E então a CNN diz: ele desapareceu no céu como um místico. Então ele apareceu na televisão e todos os canais de televisão mudaram para ele. E nas Nações Unidas, em algumas áreas, e na Austrália. Era como se Jesus fosse a estrela da televisão americana. E centenas de espectadores dizem que o viram. Então ele apareceu em 1998 em Chipre, na Islândia, na Argentina, na Rússia, no México, em todo o mundo, na Áustria, Canadá. No dia 1º de março ele apareceu em Toronto, Blanca, Melo, em Oregon, nos Estados Unidos. E em 1999 ele apareceu na Croácia. E 100 cristãos, naquele caso, o viram. E na China ele apareceu aos muçulmanos, na Polônia aos cristãos e também aos muçulmanos. E cerca de 500 cristãos fundamentalistas o viram. Na Turquia ele apareceu aos cristãos, em Marrocos aos muçulmanos. Em 2001 ele apareceu na Argentina, Brasil, Índia, Polônia, China, Nova Zelândia. Já ouviram falar disso? Vocês sabiam de todas essas aparições? No México ele apareceu num estádio e 35 mil pessoas se prostraram e o adoraram como Jesus Cristo.
Vejam que interessante. Primeiro 150, depois 400, depois 150, depois 200. Então, em 2002, ele apareceu no Paraguai, no dia 24 de fevereiro, a 200 cristãos. E depois disso, as aparições foram interrompidas. A segunda vinda de Cristo, e nós vamos fazer uma palestra sobre isso, a Bíblia diz que ela vai ocorrer com poder e grande glória, que ele vai vir nas nuvens para punir aqueles que se recusam a conhecer a Deus, para redimir o povo de Deus. Ele vem com seus anjos, com relâmpagos que brilham do ocidente ao oriente, todos os olhos o verão, e então haverá a ressurreição. Jesus há de vir e todo olho verá. É isso que a Bíblia diz. Ele não vai aparecer na televisão e vai falar a você para controlar a sua mente? Não existe nada disso na Bíblia. Quem vai aparecer dessa forma é um falso Cristo, mas o verdadeiro Cristo vai aparecer nas nuvens dos céus. E todo olho verá. Apocalipse 1:7. E Apocalipse 22:20 diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Eu espero que o mundo seja divertido para que ninguém se engane com esses messias falsos, esses mestres falsos que se colocam como Deus, enquanto eles estão vivendo uma vida de luxo neste planeta. Enquanto eles vivem em luxo e esplendor, então eles propagam essas coisas. Eu espero que o mundo seja divertido para que perceba que a Bíblia é sua única esperança. Nós precisamos mostrar que as pessoas estão atacando a divindade de Jesus Cristo, estão atacando o nosso Salvador. E que Deus nos ajude a fazê-lo. Amém.